Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Na verdade, o Evangelho é de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo usa Lucas para registrar fatos importantes da história de Jesus. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Lucas 1, de 1 a 4. Em casa, leia aqui também. Vamos ler? Todos. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, todos podem ler, vamos ler juntos? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Obrigado, Pai, por tua palavra, viva e eficaz. Que pelo poder do teu Espírito a entendamos e a apliquemos em nome de Jesus. Amém. O nome Lucas significa iluminado, mas era dado a todas as pessoas que vinham da região da Lucânia. Lucânia era um antigo território grego, quando o Império Grego cresceu muito, e ali onde hoje é Itália, uma parte da Itália pertenceu à Grécia. Na região de Nápoles, de Bari, ali era a região da Lucânia. E eram chamados lucanos, aqueles que vinham daquela região. Provavelmente Lucas, de origem grega, tenha nascido lá ou a sua família tenha vindo de lá. Eusébio, o primeiro historiador cristão, ele escreve no IV século a sua história da igreja, ele cita Lucas como alguém de Antioquia. Não precisa ter nascido em Antioquia, mas pode ter morado em Antioquia. Provavelmente conheceu o Evangelho através da igreja de Antioquia, o local onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O local que tem Paulo exercendo o pastorado no início, junto com Barnabé, da onde eles são enviados para a obra missionária. E Lucas, numa destas vezes, passa a acompanhar Paulo. Eusébio afirma que a profissão dele era médico. Ser médico na época não era a mesma coisa que ser médico hoje. O médico, muitos gregos eram médicos, aprendiam, porque a medicina desenvolve-se na Grécia, muito a pesquisa médica desenvolve-se lá, através de Hipócrates, mas muitas vezes escravos gregos eram treinados na medicina para servir os senhores romanos. Então era a profissão de escravos. Não era uma profissão como hoje a gente tem, né? O médico, alguém que é honrado, recebe um bom salário. Nem sempre foi assim, e aquele início principalmente não era assim. Mas um homem dedicado e, como médico que era, acostumado à pesquisa. Deus usa dons e talentos da gente para a obra dele. Deus usou os dons e talentos de Lucas para ser apoiador do ministério de Paulo e um pesquisador das coisas de Deus. Lucas escreve este evangelho, o terceiro dos evangelhos, e Lucas também escreve o grande livro da história da igreja na época dos apóstolos, que é Atos dos Apóstolos. Ele foi testemunho ocular de muitas coisas. Ele não viu Jesus pessoalmente, ele não o conheceu pessoalmente, mas ele é impactado pelo poder do Espírito Santo, pela mensagem do evangelho, e ele se converte. Ele vai apoiar Paulo em toda a sua pregação e provavelmente Deus o usa. Ele acompanha Paulo, estava acompanhando Paulo nas suas viagens, ele é citado em muitas dessas viagens e talvez quando Paulo esteve preso em Cesareia, alguns estudiosos acreditam que Paulo fica ali e Lucas aproveita para fazer a pesquisa. Teófilo significa amigo de Deus. Era um nome de origem grega, mas talvez fosse um cidadão romano. Deveria ter muito dinheiro. E alguns acham que Teófilo provavelmente investiu nessa pesquisa de Lucas, apoiou Lucas. Então, nós vemos que Deus usa os recursos humanos para o progresso do Evangelho.
Ué, mas Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Então ele usa os recursos nossos para a nossa bênção e para nos abençoar. E aquele homem investe. Tanto é que o Evangelho de Lucas é dedicado a Teófilo, lá no início, nós vamos ver no versículo 4, ó excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo era uma palavra usada assim para as pessoas importantes. Provavelmente Teófilo era alguém assim. Também o Atos dos Apóstolos, Lucas também dedica este livro ao excelentíssimo Teófilo. E ele faz isto, na verdade, mostrando que o Evangelho, ele é uma mensagem para todas as pessoas de todas as nações. O Evangelho de Mateus, o Espírito Santo inspira aquele apóstolo a escrever um evangelho voltado principalmente para os judeus, para provar que Jesus é o Messias. O Evangelho de Mateus não usa nem a palavra Deus, que o judeu até hoje tem dificuldade em pronunciar. O Evangelho de Mateus usa reino dos céus. Ele fala do reino, mas fala sempre do reino dos céus. É voltado para os judeus, ele tem muitas coisas voltadas propriamente para aquele povo. O Evangelho de Marcos, provavelmente o primeiro evangelho, por isso mais curto, é a mensagem express. Ela é um resumo, um suprassumo dos principais acontecimentos, mostrando o poder de Jesus. Também era muito importante para convencer e para mostrar, convencer não é o Espírito que convence, mas para ajudar na evangelização, mostrando e relatando os grandes milagres feitos poderosos de Jesus. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele se concentra em relatar os milagres de Jesus. Mateus, falando a muitos judeus, e talvez judeus já de um nível mais alto, ele vai trazer as mensagens, as reflexões, o Sermão do Monte. Lucas, ele faz a exposição mais ordenada, é o mais longo dos evangelhos. É bem interessante que quando a história começa, aqui é a introdução, os 4 primeiros versículos é a introdução, mas a primeira história que é registrada é a história do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, que está ministrando no templo. E é interessante que o evangelho começa a história no templo. O último versículo de Lucas, no capítulo 24, o último versículo vai mostrar os discípulos, após terem visto Jesus subir aos céus, voltarem e se reunirem todos os dias no templo para louvar a Deus. Então, é um evangelho que começa, apesar dele falar para todos os povos, ele começa mostrando que devemos estar adorando ao Senhor em todo o tempo. E que aquele templo, que mais tarde vai ser destruído, hoje deve e pode acontecer em todos os lugares, e acima de tudo, o templo é a nossa própria vida. Lucas vai falar disto, ele vai narrar isto. Lucas é o evangelho que mais narra as parábolas. Ele usa muitas parábolas para explicar. E ele traz algumas parábolas específicas que Marcos e Mateus não trazem. A parábola do bom samaritano, a parábola do rico e de Lázaro, a parábola daquele homem que achou que já tinha tudo guardado. Então, algumas parábolas, 14 parábolas, estão em Lucas. Lucas também traz os primeiros hinos cristãos, 4 hinos, que muitos acreditam foram cantados depois nas igrejas. O hino de Maria, aquele Benedictus, Maria não, o hino de Isabel. Isabel, a prima de Maria, quando diz que ela seria bendita, e bendito é o fruto que vem de você, que é Jesus. Também vai registrar lá o Cântico de Maria, chamado de Magnífica, em que ela louva, é um hino que Maria exalta a Deus, quando ela está com Isabel, reconhecendo, e Isabel acaba de dizer o que você tem, confirma aquilo que o anjo já tinha dito. Depois vai registrar o Cântico de Zacarias, o pai de João Batista, que não acreditou no início da história e que por isso fica mudo. E só depois que o menino nasce é que ele fala, falando o nome do menino, que seria João, e depois de falar, ele canta, ele vai cantar, vem uma canção, que o Espírito Santo inspira também. E depois tem o Cântico de Simeão, aquele velhinho que estava no templo, e quando Jesus foi apresentado, toma Jesus nos braços e entoa um hino a Deus. Então, os 4 primeiros hinos cristãos estão registrados no Evangelho de Lucas.
nós temos essas características únicas deste evangelho, e também alguém já anotou que o evangelho de Lucas é o que mais fala de oração, o que mais menciona oração em todo o seu. E ele fala muito também do Espírito Santo. O evangelho de Lucas é o evangelho que ele traz normalmente a história de Jesus de maneira cronológica. Como todo bom grego e médico que ele era, pesquisador, ele gostava de pôr as coisas em ordem. Ele diz isso. Eu estou escrevendo, muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos e que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele põe em ordem cronológica. Cada evangelho tem uma característica única, por isso todos eles são importantes. Não há uma competição entre os evangelhos. Os 4 evangelhos, que significa as boas novas de Jesus, as melhores notícias que o mundo já conheceu, eles não estão competindo entre si quem é melhor ou quem é maior, quem é o mais completo. Todos eles, inclusive o de João, que é o último, que encerra tudo, eles vêm para complementarem-se uns aos outros, mas o de Lucas é o que tem e é fruto dessa pesquisa. Todos os evangelhos são inspirados pelo Espírito Santo. E Lucas diz que ele produziu pesquisando. Mas se foi inspirado pelo Espírito Santo, será que ele não devia ter, assim, ficado com a cabeça baixa, pegado a pena dele, escrevendo, e o Espírito Santo ia pondo tudo assim? Não. Inspiração não significa, não é o mesmo que certas pessoas dizem que têm revelações especiais e que ficam assim e se tornam robozinhos. Não, isso não é inspiração. A inspiração é o mover de Deus para levar a pessoa a entender a mensagem de Deus e transmiti-la aos outros. Muitos dos profetas no passado foram inspirados através dos fatos históricos. Aliás, o início e mesmo Moisés é inspirado por Deus e escreve tudo o que recebeu, recebendo diversas revelações e anotando também muitos fatos históricos. Lucas, ele é inspirado e ele usa os outros porque o Espírito conduz, inclusive, a pesquisar o que já tinha sido feito. Muitos dizem que muito material de Lucas, aqueles que gostam de analisar os detalhes, tem muita coisa do Evangelho de Marcos, que foi, provavelmente, como disse, o primeiro a ser escrito. Ele recebe a revelação e decide colocar no papel. E é por isso que nós temos a Bíblia, porque esses homens inspirados por Deus registraram o que receberam no papel, e por isso este livro não é um livro comum. O que aqui é registrado é palavra de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus em todos os seus detalhes. E Lucas anota os detalhes. E ele registra esses detalhes. A inspiração divina, portanto, não anula a ação humana. E a inspiração divina não anula a investigação humana. Ele foi usado para isto. Nós, agora, que queremos conhecer a vontade de Deus, temos que investigar tudo o que está escrito a respeito de Deus na Bíblia. Por isso que a Bíblia não é um livro para ser apenas aberto, colocado o dedo, como se fosse um horóscopo qualquer, um oráculo qualquer, e aí o que vem é isso que é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é um livro de estudos, porque ela foi produzida por meio de estudos. Então ela é para ser estudada, iluminada pelo Espírito Santo, para ser aplicada em nossas vidas. Temos que estudar a Bíblia e pedir que o Espírito Santo nos fale em como aplicar a Bíblia, em como viver os seus ensinos. Não adianta só conhecer, nós temos que aplicar. Tudo que foi aqui escrito, foi escrito para que as pessoas vivessem e aplicassem. E por isso que ele diz, para que você, Teófilo, tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo já era um convertido, ele já era um cristão. Ele tinha agora que conhecer e crescer, ter plena convicção. Assim nós já somos convertidos, mas precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia diariamente, para estarmos cada vez mais firmes, para estarmos cada vez mais instruídos, para podermos também instruir aos outros.
Lucas pegou o que já tinha e ampliou, orientado pelo Espírito Santo, para que todo mundo pudesse ser instruído. Quando nós vemos que ele é destinado, é designado principalmente a Teófilo, Teófilo que não era judeu, era um gentio que morava em outro lugar. Alguns acham que talvez ele morasse em Roma ou em uma parte do Império Romano. Está mostrando com clareza que o Evangelho do Senhor é para todas as pessoas em todos os lugares. Por isso que até hoje nós temos que continuar propagando o Evangelho de Jesus em todos os lugares. Este Evangelho é de um homem que era um missionário e que foi para ajudar o esforço missionário. Nós temos também que cada vez mais apoiarmos aqueles que estão proclamando este Evangelho, da mesma maneira como no passado pessoas como Teófilo apoiaram, investindo financeiramente. Nós temos que fazer o mesmo para que esta mensagem chegue a todos os lugares, em todos os tempos, e temos que fazer isto. Nós não conseguiremos diretamente apoiando os que vão. Sim, este Evangelho, esta palavra do Senhor, que é inspiradora, porque foi inspirada por Deus e nos ilumina e anima, ela, além de assegurar a certeza, porque toda a verdade bíblica é baseada em fatos históricos. A nossa fé não é baseada em lendas. A nossa fé não é baseada em coisas místicas. Ela é baseada em fatos históricos. Por isso a pesquisa. Isto prova o que eu creio, de fato aconteceu. É história. A Bíblia não é um livro de histórias, mas tudo que ela diz é comprovado pela história. E por isso nós podemos confiar. E se alguém vem duvidar, você fala, examine a história e conheça a Bíblia para entender que ela é verdadeira. Também, a maneira, e é mostrado que os judeus, quando rejeitam a mensagem que originalmente era dirigida a eles, é a maneira que Deus usa para que todos agora recebam isto. Sim, nós temos as boas novas que estão registradas, nós temos acesso a elas, nós as estudamos, nós as proclamamos e, como eu disse aqui, nós temos que vivê-las cada dia. Na certeza de que tudo aquilo que foi escrito, de que tudo aquilo que foi registrado, tudo serve para a nossa edificação, por isso temos que conhecer a Bíblia toda, examiná-la toda, estudá-la toda, todos os dias. Que Deus nos abençoe, sempre no estudo da palavra de Deus. Em nossa igreja, primamos por isto, e tudo que é pregado aqui é baseado na palavra de Deus. Todos os pastores desta igreja, os professores nossos da Escola Bíblica Dominical, os líderes das nossas organizações, fazem tudo baseados na palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática. Só através dela. Como nós, quando estamos numa selva ou num lugar que não conhecemos, dependemos de uma bússola, hoje do GPS, né? Mas é uma orientação que vem de fora, é uma orientação que vem de outro lugar. Nós temos que confiar naquilo, porque senão estaremos mais perdidos ainda neste mundo. Um mundo que é uma verdadeira selva. Esse mundo que jaz no maligno. Nós só conseguiremos encontrar e andar no caminho da vida eterna através da nossa confiança na palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o verdadeiro GPS da alma. Que Deus abençoe a todos para sempre estudarmos, aplicarmos e proclamarmos a palavra de Deus. Pai querido, obrigado porque o Senhor preservou a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem concedido a nós, neste país, a liberdade de tê-la e de proclamá-la. E que isto nunca cesse, Senhor. Que nenhum poder venha impedir a liberdade da proclamação do teu evangelho. Estejas com o teu povo, no sentido de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes e proclamadores das tuas verdades
que na tua eterna palavra estão. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.